sorgo sacarino pode reforçar a produção de etanol no Brasil. Na entre-safra da cana, a planta ampliaria o período de produção nas usinas. Quando se fala em sorgo, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela planta que produz grãos e forragens para alimentar o gado. No entanto, nos últimos anos, com o mundo cada vez mais voraz por fontes de energias renováveis, um outro tipo de sorgo voltou a despertar a atenção dos pesquisadores. É o sorgo sacarino, que, assim como a cana, serve para produzir etanol. O sorgo sacarino foi muito comentado no começo da década de 80. Assim como a cana-de-açúcar, o sorgo sacarino fazia parte do PROALCO, Programa Nacional do Álcool, lançado pelo governo em 1975 para tentar substituir parte dos combustíveis derivados do petróleo. Logo, a cultura praticamente desapareceu. Os recursos para pesquisas minguaram e os resultados da época ficaram guardados nas prateleiras dos institutos de pesquisas. Agora, quase 30 anos depois, o sorgo sacarino está de volta. Nossa equipe acompanhou pesquisadores da Embrapa Agrosilvo Pastoril de Sinop, Mato Grosso, que está fazendo experimentos com esta cultura. Os resultados são favoráveis ao cultivo desta cultura no estado do Mato Grosso. A nossa unidade da Embrapa Milho e Sorgo, ela fez uma bateria, né, de seleção em mais de 1000 cultivares de sorgo granífero. Os 50 que foram melhores, né, em termos de produção de biomassa, produção de caldo, produção de açúcar, né, para fazer o álcool, ela está mandando para várias regiões do país. E nós estamos com a missão então de ver aquelas mais adequadas para o Mato Grosso, né? Hoje então tem plantada na unidade da Embrapa Agrosilvo Pastoril 50 dessas variedades, onde pretendemos selecionar os principais candidatos para, na próxima safra, estar colocando em vários pontos do estado, não só na unidade, para poder recomendar com segurança esse produto. Essas variedades estão se adaptando bem, então, à região, as regiões aqui de Mato Grosso. Você pode ver, a gente está diante de uma delas, né? Ainda não tem um nome comercial, né? Ela é uma variedade experimental, mas você vê que ela tem um colmo, né? Colmo bem rígido, estruturado, tolera, né? Esses ventos, essas pancadas de chuva com muito vento, né? Sem acamar. Né, e vai dar uma produção de biomassa muito boa, uma sanidade foliar boa. Os colmos do sorgo sacarino, assim como os da cana, são cheios de caldo e açúcar. O sorgo já é cultivado, a versão para grão e para silagem, mas o sorgo sacarino agora que está despontando esse interesse, justamente para a gente conseguir terminar com a entre-safra da cana-de-açúcar e a usina poder trabalhar o ano inteiro, né? Que a cana, ela concentra a colheita num período e durante 4 meses do ano, principalmente no período de janeiro a abril, a usina de cana fica ociosa de matéria-prima para tocar a moagem e fazer o álcool. É quando nós vimos na bomba de combustível um aumento, né, do álcool. A gente espera que o sorgo entrando nessa entre-safra, ela minimize essa oscilação no preço, inclusive do álcool. Mas para a gente ver, ela lembra muito a cana-de-açúcar, né? Pela própria estrutura. Pela própria estrutura, você vê, assim como descascar a cana, a gente faz com o sorgo. Pode pegar aqui um pedacinho, se você provar, você vai ver que... Eu quero que você me fale. Bem adocicado. A presença do açúcar é muito marcante. Semelhante à cana-de-açúcar, né? O plantio feito por sementes e a possibilidade de mecanização da lavoura, usando os mesmos equipamentos da cana, também são grandes vantagens desta cultura. Hoje, a nível das usinas que já existem no Brasil, a cultura do sorgo é que mais se adequa, né, para entrar nesse processo industrial, porque a mesma colheitadeira da cana vai ser utilizada para colher o sorgo e ele tem a vantagem, é uma cultura de apenas 120 dias o ciclo, podendo iniciar a colheita com 100, 110 dias, tá? E o plantio é um plantio fácil, através de semente. A plantadeira que o Mato Grossense já tem para plantar soja, plantar o algodão, o milheto, é a mesma que planta o sorgo. Então ele tem uma facilidade no plantio. A colheita é a mesma plataforma da colheita da cana. Da cana. Perdão, da cana.
a colheitadeira. Ele teria que adequar o plantio usando o quê? As plantadeiras da soja, né? Certo. Vai usar um disco adequado porque a semente é menor, mas isso o nosso produtor do Mato Grosso já está expert em saber, em conhecer. Certo. Né? Mostrando um pouquinho qual a importância desse trabalho de pesquisa, diferentemente dessa variedade que ele mostrou, né, que está com atributos agronômicos, né, favoráveis, é um forte candidato potencial para lançamento no estado. Sim. A gente vai ver aqui à frente algumas plantas com problemas. Por exemplo, todas elas foram plantadas, tá, Pacheco, na mesma época, né, com um ciclo semelhante. Você vê pela folhagem dessa, né, uma incidência de doença maior, você vê a folhagem mais escura, né? A antracnose atacou essa planta. E outros problemas além de doença, né, sanidade, é a questão de acamamento. No Mato Grosso a gente tem essas pancadas de chuva, né, chuvas fortes, com ventos. Então o sorgo, devido à altura que as plantas pegam, alguns cultivares não resistem e quebram. Certo. Isso dificulta demasiadamente a colheita mecanizada. Então, isso é importante para nós melhoristas, né? Fica feio de ver, mas é isso que a gente está vendo. A gente planta aqueles cultivares e seleciona os melhores. Esse, com certeza, vai ser descartado e nunca vai ser ofertado a um produtor. Certo. A gente tem que ter muita responsabilidade na hora de botar um produto no mercado. Essa é a função do campo de pesquisa, né? Essa é a função do campo de pesquisa, né? Ali você vê outra variedade com um volume de biomassa enorme, né? Essas plantas estão atingindo aí patamares de 3,5 metros, 4 metros de altura com facilidade. Que seria uma estrutura da cana, a mesma altura da cana. Sim, sim. Talvez um pouco mais. E o como grosso. Mas mesmo ela aqui, entre as variedades que a gente está observando, ela é uma das mais altas e conseguiu resistir ao acamamento, né? Então você vê que são algumas características intrínsecas mesmo das variedades. E nós, melhoristas, não podemos perder isso de vista. Certo. Agora, é lógico que o produtor ele quer produção. No caso de querer produção de álcool, a gente tem que pensar, mais do que a biomassa, quanto de caldo essa biomassa vai dar. E esse caldo, quanto de açúcar tem, para depois colocar no papel, quantos litros de álcool eu vou conseguir converter. Qual seria a produtividade? Qual seria a produtividade, né? Então, um dos fatores de mais importância no momento da seleção é descobrir a produtividade, a conversão disso em álcool. Por isso, além de algumas medidas, né, agronômicas, como altura, diâmetro de colmo, produção de biomassa, depois nós tiramos amostras e levamos para o laboratório, assim como a usina faz, para a gente extrair o caldo, medir o Brix, né, que é a conversão de açúcar redutores totais. Fazendo um cálculo de produtividade, a produção em comparação à cana. Certo. Por hectare. Ok, a gente tem que lembrar que o sorgo é uma cultura de apenas 4 meses, enquanto a cana, a gente tem a cana de ano e a cana de 18 meses. Ciclo, né? Mais rápido, né? Um ciclo mais rápido, isso. Hoje, os cultivares que a gente tem testado, a gente tem conseguido valores de 50 a 60 toneladas de biomassa por hectare, né? E que daria aí uma conversão associada a esse BRICS, né? De uma faixa de 3.000 a 3.500 litros de álcool por hectare. Uma média de 70 litros de álcool por tonelada de biomassa. Enquanto que na cana... Ok, então, o sorgo ele produz 3.000 litros por hectare num ciclo de 120 dias. A cana vai produzir aí 6.000 litros, né, num ciclo de 1 ano. No ciclo de 1 ano. De 1 ano. Se a gente conseguir ter 2 ou mais ciclos, ele fica com a estrutura bem semelhante à da cana. Mas a função do sorgo, então, seria na entre-safra da cana. Quer dizer, atenderia uma lacuna que fica ali sem produção e, consequentemente, como você falou, aumenta o preço nas bombas porque falta produto no mercado. Isso. O que acontece? A colheita do sorgo, a gente plantando esse sorgo em setembro, outubro, nós vamos estar colhendo ele aí no período de janeiro a abril, que é justamente quando a usina não tem o produto, a cana-de-açúcar, né, para tocar. Então a gente acredita que isso vai conseguir balancear os preços do álcool ao longo do ano. Nós vamos conseguir gerar mais emprego, porque a usina não vai ter que parar, não vai ter que dispensar o pessoal nessa entre-safra, né? Então a gente vê que é uma grande oportunidade. Temos que ter consciência de que estudos econômicos, né, são importantes para ofertar esse produto e ter cultivares adaptados para cada região produtiva no Brasil. Vale lembrar de que hoje o sorgo sacarino ele é indicado para toda a região que já produz a cana-de-açúcar,
toda a região que tem cana-de-açúcar, o sorgo de sacarina ele tem aptidão para estar. Ele necessita de menos água para completar o ciclo do que a cana também. No campo experimental, o manejo de espaçamento e adensamento tem dado bons resultados. Após o Flávio fazer todo o processo de seleção dos materiais, a gente vai estudar o comportamento desses cultivares mais promissores em diferentes épocas de plantio. Aqui na Embrapa a gente está testando no plantio desde o mês de outubro até março, visando adequar a produção do sorgo sacarino no período de entre-safra da cana-de-açúcar. E como é que está indo o comportamento? O comportamento, por enquanto, nós avaliamos a época de outubro e novembro, né? De uma forma geral, eles estão se comportando muito bem, então a gente espera resultados bastante promissores para o estado do Mato Grosso. A gente está trabalhando também com diferentes espaçamentos e densidades de plantio, também com esses materiais. A gente está visando adequar, além da época de plantio, qual a melhor densidade de população de plantas e qual o melhor arranjo para essas plantas serem plantadas. Esse mesmo ensaio que está sendo realizado aqui em Mato Grosso está sendo realizado na região sudeste e também no estado de Goiás. É perceptível alguma diferença? É bastante perceptível, principalmente na questão de tombamento das plantas, de acamamento das plantas. Então nós estamos observando os resultados, vai haver resultados bastante interessantes para se ter uma recomendação. Alguma incidência de praga assim que tenha atrapalhado? Não há uma incidência muito alta de pragas na lavoura do sorgo sacarino. A gente não está observando por aqui. Certo. Porém, em áreas produtoras de cana-de-açúcar, existem algumas pragas comuns, como no caso a broca da cana-de-açúcar. Aqui a gente pode ver o furinho com as fezes dela. Vamos cortar aqui um como para ver se a gente acha. Bem resistente, hein? Bem resistente. Se a gente vê, ela está andando aqui na galeria que ela formou, né? Uhum. Essa aqui, ó, é uma velha amiga. Tira ela, vamos ver. Isso. Já é uma velha conhecida dos produtores de cana, né? A famosa broca. Essa é a famosa broca. Broca da cana-de-açúcar, uma planta que cria galerias no interior da planta, prejudicando a qualidade tecnológica da cultura.